Amém, amém. Então, a gente já tem aí é, um entendimento sobre a profecia sobre a grande tribulação, a profecia lá em Daniel. Saulo já explanou sobre isso. A gente tem também aqui quem é o anticristo. O reverendo Jonatas Bragato deixou claro para a gente, baseado na palavra, quem é esse cidadão. E agora nós vamos falar da grande tribulação em si. O que é que vai acontecer na grande tribulação? Antes eu quero responder a pergunta aqui de Janis Clay Bessa. Ele falou assim: André Luiz, nesse intervalo cogita-se que acontecerá Gog e Magog? Isso mesmo. Né? É uma visão de que essa batalha de Gog e Magog, que vai acontecer lá no futuro, é possível que ela aconteça exatamente nesse intervalo. A igreja é arrebatada, o mundo entra em um caos. Você imagine toda a igreja arrebatada. Parece que começou a grande tribulação, porque desapareceu um monte de gente assim de repente, e isso não vai, o mundo não vai ser mais o mesmo. Né? Você vê que uma pandemia que está acontecendo agora, o mundo está se transformando. Imagine quando desaparecer todos os crentes dessa terra, louvado seja Deus, né? Então, a terra vai entrar em conflitos, alguma coisa muito grandiosa vai acontecer nesse mundo, e é possível que essa batalha de Gog e Magog aconteça exatamente nesse intervalo, né? Há essa visão. Há alguns que acreditam que Gog e Magog acontece no meio da grande tribulação, outros até acham que acontece no final, ali junto com Armagedon. Eu tenho uma tendência a crer exatamente assim, Janis Clay, que Gog e Magog acontece nesse intervalo entre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Como o reverendo Jonatas Bragato disse, há eventos na escatologia que a gente não tem isso muito claro na Bíblia. E aí a gente é aí que surgem as visões, né? Mas eu acho plausível esse entendimento de que Gog e Magog acontece no intervalo entre o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. No final, depois da minha fala, reverendo Saulo aí, ele quiser acrescentar algo sobre essa pergunta, e a gente também, se tiver tempo, a gente também vai conseguir responder algumas perguntas aqui. Mas vamos lá. Eu vou falar exatamente do que vai acontecer após a assinatura do acordo, né? A grande tribulação. E como a gente não tem tempo para ensinar aqui tudo sobre a grande tribulação, não temos esse objetivo, né? De acabar com todos os argumentos. Se você quiser aprender mais sobre a grande tribulação, você vai se matricular na escola Escatologia do Reino e a gente vai mergulhar nesse assunto. Eu vou falar aqui de um assunto interessantíssimo, que são os selos, as trombetas, né, e as taças. Os juízos, a sequência de juízos de Deus que vão ser derramadas sobre a terra, ok? André, quando você fala de selos, trombetas e taças, a gente está falando de quê? Da grande tribulação. É assim que vai acontecer, né? E esse tema, os selos, as trombetas e as taças, eles traz para a gente, né, uma convicção de que o que vai acontecer aqui, de fato, é um juízo de Deus, uma sentença de Deus, é o derramar da ira de Deus. A grande tribulação é um ato soberano de Deus. Amém? Para quem está pensando aí que quem vai trazer tribulação para esse mundo é o diabo, não. Não, ele é apenas um personagem nessa história, mas a tribulação ela se defaga ou ela se desenrola com uma ação do Cordeiro de Deus, né? Do leão da tribo de Judá. Então, se você quer aprender sobre os selos, você vai aprender em Apocalipse, do capítulo 5 até o capítulo 18. Você vai ver o desenrolar. Por que eu digo do capítulo 5? Porque é no capítulo 5 que a gente ouve falar de um livro. Né? Um livro é um rolo. Na verdade, não é um livro como a gente está vendo aqui, mas é um livro naquele contexto. Ele é um rolo de escritos, e esse rolo ele tem selos. Ele está selado por 7 selos. Você vai encontrar isso lá em Apocalipse, no capítulo 5. Então, na visão, João vê um livro, um pergaminho, e ele é selado por selos, e é revelado que somente um é digno de abrir esse livro. Somente uma pessoa é digna de desatar
esses selos. Né? Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 5. Não, então o texto vai dizer que Jesus é o único digno de abrir esse livro e de desatar esse selo. Você vai ver isso lá no versículo 5. O versículo 5 diz que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Olha só que interessante, eu vejo muito Saulo falando sobre isso. Então você vê como que a primeira vinda de Cristo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória na cruz, ela também é escatológica. Por quê? Porque ele venceu na cruz e um dos propósitos da sua vitória é para abrir esse livro. Ou seja, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor. Mas Jesus também é um justo juiz. Ele vai dar a sentença. A sentença final é com ele. Então, você vai ver no versículo 5 que o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e para desatar os selos. E no versículo 6 e até o versículo 9 você vai ver, eu estou falando de Apocalipse capítulo 5. No versículo 6 até o versículo 9 você vai ver também uma referência ao cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, por que eu dei essa introdução? Para que você entenda que os selos são o evento principal. Você não vê no capítulo 5 falar em trombetas e em taças. Por quê? Porque tudo começa com os selos. Jesus vai abrindo os selos. E agora eu quero que você preste bastante atenção. Ele abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Quando ele abre o sétimo selo ele contém as 7 trombetas. Então você vê que as trombetas estão contidas dentro dos selos. Aí começam os anjos a tocar as trombetas, e quando se toca a 7ª trombeta, ela contém as 7 taças, os cálices da ira de Deus. Então, se você olhar, conseguir visualizar isso, lá na Escola de Escatologia do Reino, a gente tem um gráfico para mostrar isso no nosso material, você vai ver que os selos, eles abrangem todos os 7 anos de tribulação. Por quê? Porque o último selo abrange todas as 7 trombetas. E as trombetas, elas começam no momento da grande tribulação e elas vão até o final também, até a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que a 7ª trombeta, ela contém as 7 taças, que culminam, né, com o final da grande tribulação. Eu vou fazer um resumo aqui, rápido, sobre cada um desses eventos, cada um desses selos, cada uma dessas trombetas e cada uma dessas taças, e a gente tem que entender que como, é assim, cada vez que vai sendo aberto um selo, o juízo vai ficando mais severo, a coisa vai esquentando, certo? Você vai ver o primeiro selo que acontece, o anticristo é manifesto, aí vem um segundo selo e a ira de Deus começa a ser derramada, coisas começam a acontecer nessa terra, aí vem o terceiro selo, o quarto selo e vai ficando mais quente. Ou seja, os juízos vão ficando cada vez mais severos e vão culminar no final com as 7 taças da ira de Deus, ok? Um ponto, para não esquecer. Tudo começa com os selos. Quem é que abre os selos? É Jesus. Então, toda vez que você vê tudo isso acontecendo aqui durante a grande tribulação, isso foi iniciado por um ato soberano, santo, justo, de quem? Do leão da tribo de Judá, do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que morreu e ressuscitou, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? A igreja foi arrebatada. A igreja vai viver eternamente com Cristo. Mas agora é uma prestação de conta. A partir daí, o mundo está sem a igreja. Vai chegar um momento em que a tribulação vai começar. Vai chegar um momento em que esses selos serão abertos. E aí, a coisa vai ficar feia aqui na terra. Ok? Então, vamos lá. Para fazer um resumo, para eu terminar aqui minha parte, eu vou começar falando dos selos. Primeiro, eu vou fazer uma cronologia aqui. Uma cronologia. O que tem que acontecer primeiro? Antes de abrir o primeiro selo. Eu sempre gosto de falar isso. É bom que fique isso bem claro. O primeiro evento, aquele que vai acontecer, o próximo grande evento profético é o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada. Certo? Então, a partir daí, a gente vai ver que as coisas começam a se desenrolar. Depois que a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação. Não.
A gente já disse que não. A igreja arrebatada, aí tem que se manifestar o anticristo. Ele só pode se manifestar depois que o detém for retirado. Então, a igreja arrebatada, aí vai haver a manifestação do anticristo. Depois da manifestação do anticristo, ele vai fazer um acordo. A manifestação do anticristo a gente vai ver logo aqui no primeiro selo, né? E depois da manifestação do anticristo é que ele vai fazer um acordo por uma semana. Mas vamos lá. A assinatura do acordo está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. É por uma semana, Saulo já explicou. E aí a gente vai ver o início da tribulação. Então, o primeiro selo está lá em Apocalipse, capítulo 6. Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, diz: E havendo o Cordeiro, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, aberto um dos selos, o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Aqui é a manifestação do anticristo, é o primeiro selo, ok? André, esse cavalo branco, isso não é Jesus? Se matricule na Escola de Escatologia do Reino, que a gente vai ver isso com todo cuidado, e vamos mostrar a você que aí se refere ao anticristo. É muito diferente do cavaleiro do cavalo branco, lá de Apocalipse 19, a partir do versículo 11, certo? Vamos para o segundo selo. Então, o primeiro selo é a manifestação do anticristo. Segundo selo, versículo 3, diz, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se manifestasse e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, o segundo selo é aberto, você vê um cavaleiro num cavalo vermelho, e o que é que vai acontecer? Qual é a tribulação, né? Qual é o evento? Guerra. Não vai haver mais paz na terra. Muitos vão se matar uns aos outros. Então, eu vou fazer um resumo aqui, porque senão a gente não vai ter tempo para falar de tudo. Então, o terceiro selo é um cavalo preto, né? Ele tem uma balança na mão, fala de negócios. Você vai ver lá que vai falar de uma medida de trigo por um dinheiro. Então, fala de uma crise econômica que vai ter durante a grande tribulação, ok? Então, durante a grande tribulação a gente já tem guerras, e agora a gente vê no terceiro selo falar de uma crise econômica, fome, muita fome. Não é o que se acontece hoje, é algo assim muito maior. E aí, como eu disse, os castigos, a ira vai ficando mais severa. No quarto selo, a gente vai ver um cavalo amarelo. O cavalo amarelo vai falar de mortandade. Vai morrer a 4ª parte da população da Terra. Como? Pandemias, assassinatos, fome. O texto fala até de feras, de animais selvagens matando as pessoas, né? No quinto selo, a gente vai ver ali falar dos mártires da grande tribulação, ok? Ô, reverendo André, é sofrimento que não acaba mais, né, meu amigo? Exatamente. Nós estamos falando da grande tribulação e nós ainda estamos nos selos, né? Nós só falamos até agora de 4 selos. No quinto selo, vai falar da morte dos mártires, daqueles que morreram por amor à palavra de Deus na grande tribulação. No sexto selo, vai haver um grande terremoto, Jonatas, um grande terremoto, o sol vai escurecer, vai ter meteoros, estrelas caindo do céu, né? No sexto selo, a gente vai ver um anúncio de que vai ser derramada a ira do Cordeiro, né? Então, aqui no sexto selo, a coisa vai ficando mais pesada. Um grande terremoto, né? Você vê que vai haver escuridão na terra, certo? E o sétimo selo, como eu disse, já está no capítulo 8, porque o capítulo 7 é um intervalo, o capítulo 7 vai falar de 144 mil judeus, o capítulo 7 vai falar de muitos salvos durante a grande tribulação, e no capítulo 8 a gente retorna a falar da abertura dos selos e fala do sétimo selo. O sétimo selo, pessoal, não é uma ira particular, específica em si. Na verdade, o sétimo selo, ele anuncia as 7 trombetas. Você vai ver isso lá no capítulo 8, né? O sétimo selo, quando ele é aberto, é dado uma ordem para os anjos tocarem 7 trombetas. Ok? Vamos continuar. Então, trombeta.
Vou ser bem resumido agora. Primeira trombeta. Quando o anjo toca a primeira trombeta, olha só, Jonatas, uma saraiva de fogo misturado com sangue destrói 1/3 das árvores. Então, a primeira trombeta, ela vai na natureza, ela vai na flora, ela destrói as árvores, ela mata muitos animais. Isso vai danificar a terra, 1/3 das árvores. A segunda trombeta é um grande meteoro que cai, uma montanha, um grande meteoro que cai no mar, e ele vai matar 1/3 de toda a vida que tem no mar, e também vai matar muita gente, porque tudo que é embarcação, né, vai sofrer com esses eventos, essas catástrofes da segunda trombeta. A terceira trombeta, mais um grande meteoro, esse recebe o nome, é Absinto. Dessa vez ele vai cair na terra, vai atingir os rios, as águas vão ficar amargas e vai morrer muita gente. Porque você imagina as águas, né, dos rios totalmente contaminadas, e aí mais um evento, uma catástrofe grandiosa que vai acontecer na terceira trombeta. Na quarta trombeta, escuridão total na terra. E essa quarta trombeta, ela faz algo interessante. Ela faz um anúncio de que o que vem é pior ainda. Ele diz assim, ó, ai, ai, ai. São os 3 ais. É como se dissesse assim, ó, ai daquele que vai passar, e ele repete o ai 3 vezes. Pelas próximas trombetas, né? A quinta, a sexta e a sétima. A quinta trombeta é mais um meteoro, mais uma estrela que cai do céu. Dessa vez, isso está lá no capítulo 9, essa estrela que cai do céu, ela vai liberar demônios terríveis. É aquele texto que mostra gafanhotos monstruosos, demoníacos, que ele afligem os homens, mas os homens não morrem. Eles não conseguem morrer. Esse é o juízo de Deus. Eles desejam morrer, mas não morrem. Tentam se suicidar e não morrem, porque é para eles sofrerem dores terríveis por causa desses demônios que vão ser liberados pela quinta trombeta. É coisa feia, rapaz. Coisa feia. Meu amigo. Ainda bem que a igreja não vai passar por isso. Sexta trombeta. Na sexta trombeta são soltos 4 anjos preparados para esse tempo, né? São mais criaturas demoníacas, e esses o pessoal vai conseguir morrer. Eles vêm para matar, e eles matam a terça parte dos homens que restam, porque a gente tem que lembrar que lá no selo já morreu a 4ª parte dos homens da terra, por pandemia, por guerra, por fome. É muita morte, ok? Vamos seguir? E a sétima trombeta, a gente está chegando no final aqui, a sétima trombeta, ela anuncia a vinda de Jesus para reinar sobre a terra. A sétima trombeta, ela fecha, ok? Então é por isso que a sétima trombeta contém as 7, né, taças da ira de Deus. A sétima trombeta, ela faz um anúncio, chegou a ira de Deus. Como se já não tivesse acontecido, assim, catástrofes tremendas. As taças vêm para botar um ponto final. Primeira taça, a ira de Deus, né, sobre o que restava da terra. Chaga, doença. É interessante que a primeira taça, Jonatas, ela adoece, vem chagas, pragas sobre os homens que tinham o sinal da besta, sobre os homens que adoravam o anticristo. A segunda taça, a ira é derramada sobre o mar, ou o que resta dele, e o mar se tornará em sangue. E todos, dessa vez, lá nos selos, morreu apenas a terça parte dos animais do mar. Nessa segunda taça, morre tudo. Acaba com a vida nos mares. A terceira taça, a ira se derrama nos rios, também, que se torna em sangue. A quarta taça é sobre o sol, né? Essa é interessante porque as pessoas aqui vão morrer de calor. O sol vai queimar as pessoas aqui na Terra. Você imagina isso? É isso que vai acontecer na quarta taça. A quinta taça vai vir sobre o trono da besta. André. Falando dessa daí, meu amigo, tem algumas cidades aí que não tá tão difícil não, né? O pessoal... Aqui em Paulo Afonso mesmo, de vez em quando, a gente acha que... que já é essa taça aí derramada em cima de vocês. Isso, o pessoal que no Piauí, né? Tocantins também. Lá em Cuiabá é desse jeito. Lá em Cuiabá é desse É quente, viu? Mas olha só, nada se compara a homens pegando fogo no meio da rua, né? É o que vai acontecer na quarta taça.
Quinta taça é sobre o trono da besta. Os homens vão morrer, os homens vão morder a língua de dor. Imagina aí. Deixa eu pegar aqui meu último. E a sexta taça é uma taça bem interessante, é sobre o rio Eufrates, o rio secará, né, que vai permitir a passagem do povo. Nessa sexta taça também é um anúncio do grande dia glorioso do retorno de Jesus. E é nessa sexta taça que você vai ver o anúncio, a profecia da batalha de Armagedon. A sétima taça, ela tem uma palavra interessante, diz assim, ó, vem uma voz e diz, está feito. Está feito. Louvado seja Deus. Está feito, está acabado. Acabou, aconteceu, e aí vão ter vozes, trovões, um grande terremoto, como nunca houve, o maior terremoto que essa terra já conheceu, vai acontecer na sétima taça. Essa declaração é igual o Tetelestai, né? Não é a mesma, eu já pesquisei, Tetelestai é um termo grego, né? é parecida. Tetelestai é um termo grego que Jesus disse, está consumado na cruz. Essa aqui é outra palavra no grego, que não é Tetelestai, que apenas define que acabou. Deus está ali finalizando a sua ira, e o próximo evento é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda dele para estabelecer seu reino milenar. É nessa taça que vai acontecer o maior terremoto que essa terra já conheceu. Esse terremoto vai ser tão grande que as ilhas vão desaparecer. As montanhas vão mudar, né? A cidade vai se fender em 3 partes. E aí vai ter grandes saraivadas sobre os homens, meteoros ardendo em chamas. Então, é o final, é o ponto final, é a cereja do bolo da grande tribulação. Depois dessa taça, que é a taça que diz, está feito, né? Acabou, aí Jesus Cristo vem em seu glorioso retorno. A gente chega no capítulo 19 de Apocalipse, né? A partir do versículo 11, você vai ver Cristo vindo e dando fim à tribulação. Tem a batalha de Armagedon, e aí é o final da grande tribulação. Então, o que é que eu passei para vocês? Apenas o que vai acontecer durante toda a grande tribulação, né? Primeiro, os selos, depois as trombetas e depois as taças da ira de Deus.